Olá, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à live das 9h47. Nesse mês de novembro, a gente está realizando essa live de segunda a quinta, às 9h47 da manhã. É hora da pausa e são 13 minutinhos aqui comigo, porque eu tenho um combinado com vocês de realizarmos essa pausa em conjunto, porque a gente já entendeu que para cultivar um cérebro capaz de aprender, mais focado, mais concentrado, mais pleno, a gente precisa realizar pausas para cristalizar, para aprofundar e para refletir, seja na produtividade no trabalho, seja nos estudos para cristalização, para fixação de conhecimento. Então, é com muito prazer que estamos aqui, começando a semana. Hoje é feriado, aqui está nublado, como é que está aí? E para quem está chegando, contem para mim o que vocês estão lendo. Hoje é feriado, vocês vão ler alguma coisa, me dá uma indicação de leitura, vai ser muito bem-vindo. Como o nosso objetivo é fazer esse combinado da pausa e também, nesses 13 minutinhos que estamos juntos, compartilhar sempre trechos de artigos, de publicações, de material voltado à memorização, concentração. Afinal de contas, um dos objetivos é a gente cultivar um cérebro capaz de aprender o que a gente quiser. Essa é uma das missões aqui. E hoje eu trouxe como tema o processo de memorização. E nesse processo de memorização, eu gosto também de deixar fluir algumas perguntas. A caixinha de perguntas aqui está cheia. E uma pergunta que ficou muito presente na semana passada, no finalzinho da semana passada, de um estudante que virou assim para mim e falou: eu não consigo realizar a síntese. Às vezes que eu tentei, eu fiz imagem, eu fiz palavra, e eu até coloco as palavras e depois eu até lembro das palavras, mas eu não consigo associar o que elas querem dizer nesse processo de síntese. Vocês se identificam com essa questão? Vocês se identificam com essa problematização? Fala aí nos comentários. Chama os amigos se você lembra de alguém que se identifica com essa situação. E se vocês gostam desse tema, coloca o coraçãozinho para eu entender que é um tema que a gente pode falar aqui mais vezes. E entendendo, avaliando, observando esse cenário dessa estudante, se ela estiver aí, ela vai, se identificar, ela vai lembrar da pergunta dela, mas é uma pergunta muito comum, não foi única e foi muito presente na semana passada. A falta de capacidade de realizar síntese e o quanto isso é, ao mesmo tempo, normal, comum, é necessário ter um olhar atento caso vocês estejam submetidos a uma situação em que precisam memorizar mais vezes. A gente vive no século XXI, a velocidade de informação é muito grande e precisamos ter essa habilidade desenvolvida. E no processo de memorização tem dois pontos que são muito importantes, a fixação e a evocação. Então, eu trouxe aqui um trechozinho de um neurologista, Leandro Teles, que ele diz o seguinte: o primeiro obstáculo da vivência é passar pelo filtro de atenção. Nós somos bombardeados com informações o tempo inteiro e aspirante à memória precisa vencer a concorrência inicial e receber destaque nesse primeiro momento, que é o momento da leitura, que é o momento da atenção plena. Depois disso, que eu sempre falo sobre a necessidade de realizar a síntese. Mas só terminar esse trecho desse neurologista, o quanto eu gosto de trazer as informações voltadas à neurologia e a gente trazer para a aprendizagem. Afinal de contas, a gente sempre compartilha tudo que é fruto de muita pesquisa, de muita leitura. A gente leva muito a sério o aprender a aprender. E no momento de fixar as informações, ele diz o seguinte: fixar uma informação na mente significa tatuar uma rede neuronal capaz de mimetizar, em grande parte, o caminho neurológico de uma sensação vivida na ausência do estímulo que lhe deu origem na primeira exposição. Parece complicado? É mais simples do que a gente pensa e é complexo, certo? É complexo porque o nosso cérebro, a nossa máquina, é realmente uma máquina muito potente, muito poderosa e, consequentemente, muito complexa, e às vezes a gente negligencia. Eu sempre digo aqui que a gente busca especialistas quando uma máquina
que a gente utiliza, né? Um celular, por exemplo, dá problema, eu busco um especialista, mas quando o nosso cérebro não está respondendo com a capacidade de memorização ou concentração, a gente não busca um especialista. Raramente, não vou generalizar aqui. E a capacidade de síntese acontece da seguinte maneira. Imagine uma caixa vazia, né? Que é o seu cérebro. E as informações que você vai colocando nele são esponjas, bucha de lavar louça, esponja de lavar louça, tá? E aí você vai preenchendo essa caixa com várias esponjas inteiras. Aí você está colocando as informações inteiras, certo? Me conta, o que é mais fácil? Você colocar nessa caixa, em tese que está vazia, as esponjas amassadinhas, porque uma esponja tem essa capacidade, né, de comprimir. Você pega uma esponja mais ou menos desse tamanho e aí você comprime essa esponja. Ela fica do tamanho de uma caixinha de fósforo. Quantas informações, quão mais informações vão caber nessa caixa vazia? Se a gente está comparando aqui com o cérebro. Elas comprimidas ou elas extensas? Faz sentido para vocês? Então, quem respondeu aí, óbvio, né? São elas comprimidas. Só que a esponja, ela continua com a mesma característica do material. Percebe? Tá acompanhando essa linha de raciocínio? Então, eu consigo guardar mais e quando eu evoco essa informação, ela faz de novo. Então, digamos que eu preciso tirar, né? Para utilizar. Afinal de contas, a gente aprende e memoriza para depois utilizar na nossa carreira, para a gente se sentir seguro, para a gente ter uma autoestima elevada, para a gente ter credibilidade na nossa profissão, para a gente fazer uma prova, enfim. A gente aprende para sermos quem a gente quer ser com segurança, com autoestima, não é verdade? E quando você sintetiza, é esse exercício que você está fazendo. Você está pegando informação sem retirar em situações que são nucleares dela, você comprime. E quando você comprime, você consegue tanto colocar mais informações no seu cérebro, assim como também você tem muito mais facilidade em resgatar. É assim que funciona o processo de síntese para ter a fixação e para ter a evocação. Neurologicamente falando, e eu gosto sempre de trazer um material bibliográfico para compartilhar com vocês nessa hora da pausa, ele diz que existem dois momentos do processo de memorização. Né? O primeiro, a fixar a informação na mente, que é tatuar essa mensagem que eu acabei de ler, e o segundo momento é o de evocação. É um sistema capaz de trazer à tona essa vivência na hora certa, na hora que a gente precisa. Imagine um piloto de avião, que ele estudou, teoricamente, como utilizar todos os botões daquela máquina. Mas na hora da pane, não dá tempo de ele evocar no manual que ele estudou. Ele precisa evocar na memória, ele precisa evocar onde ele aprendeu. Essa evocação ela só vai existir se antes foi fixado em algum lugar. Portanto, a síntese ela é necessária. É uma capacidade que precisa, assim, ser desenvolvida. É uma habilidade que precisa ser desenvolvida. E a gente não aprende na escola. Eu falo repetidas vezes isso aqui. Muitas pessoas conseguem, com tentativa e erro, realizar um processo de síntese bem sucedido. Sim. E aí há caminhos e caminhos, né? Eu sempre faço uma relação direta com situações que você quer aprender. A gente tem um foco voltado para uma aprendizagem em habilidades que a gente acredita que são necessárias e negligenciamos o aprender a aprender. Digamos que eu queira um dia aprender a andar de avião, né? Eu posso pegar aquela máquina e tentar, sozinha. Vou ler ali um livro, vou ler um manual e vou tentar pilotar um avião. Por que não? Eu posso também buscar um professor especialista que já pilotou aquele avião 1000 vezes e vai encurtar o meu caminho e vai me deixar muito mais seguro. E assim acontece com o processo de aprender a aprender. A habilidade da síntese há pessoas que procuram, né? No método, no Master Cérebro, eu ensino as pessoas a realizarem a leitura com concentração plena, para daí realizarem a síntese, porque quando você despende uma energia para memorizar o que está sintetizado, você leva menos tempo e ocupa menos espaço, como as caixinhas que eu dei aqui o exemplo do cérebro. Percebe? Faz sentido para vocês que estão aqui me escutando? Alguém aqui tem dificuldade em realizar a síntese? Conta aí para mim. E se vocês já realizam, o quanto é mais fácil.
Quando essa estudante fala para mim, eu até realizo a síntese, mas depois eu não consigo fazer as conexões, é realmente algo comum, porque no processo da síntese você precisa fazer associações, já que o nosso cérebro ele demanda e ele funciona através das sinapses, porque essas associações vão gerar conexões que vão fazer com que você dê o significado àquela informação que você está absorvendo. Por isso que o processo acontece dessa maneira de memorização. Vou trazer aqui um parágrafo. A gente pode dividir, palavras de Dr. Leandro Teres, neurologista, podemos dividir didaticamente o processo de memorização em 2 grandes grupos. A fixação, que é a aquisição da informação, e a evocação, que é o resgate da informação, tendo cada um deles seus determinantes e seus detalhes. E aí eu complemento. Se cada um deles tem determinantes e tem detalhes, a gente precisa conhecer quais são os determinantes e quais são esses detalhes para cultivarmos essa facilidade em aprender, porque sim, aprender pode ser fácil, aprender é leve. Isso mesmo, eu vou repetir, aprender pode ser fácil quando você conhece o caminho e é leve, e eu ainda acrescento, é prazeroso quando você consegue trilhar esse caminho. Tá bom? Então, faltam 35 dias para a gente encerrar a live das 9h47. É um privilégio imenso estar aqui compartilhando essas informações com vocês. E lembro e termino também, com essa informação. A síntese é a capacidade que vai te dar poder para fixar melhor, porque você vai absorver o conhecimento, sintetizar e conseguir evocar com mais agilidade. É isso que acelera o poder de aprender e utilizar para você ser quem você é. Assim acontece o processo de memorização. Ou seja, se nada é fixado, o que não é fixado não pode ser evocado. E, consequentemente, você fixa melhor com a síntese, tá bom? Então, isso fica de aprendizagem para hoje. Compartilhem com quem vocês acreditam que precisam aprender a aprender. E faço convite também de estar aqui de segunda a quinta comigo, às 9h47 da manhã. Uma excelente segunda-feira, um maravilhoso começo de semana a todos vocês. Vejo vocês amanhã às 9h47. Tchau, tchau. Bom dia.